Lechaim primeiro a todos, nós temos um Lechaim especial de Gin Tônica. Lechaim. Hoje o tema vai ser a Cabala do estar. Ser e estar, em algumas línguas como o inglês, é a mesma coisa, é o mesmo verbo, mas a gente vai ver que no judaísmo ser e estar são muito diferentes. Então hoje vamos falar sobre a Cabala do estar, ou a Cabala do bem-estar, ou a Cabala da leveza, como vocês verão em breve. E eu vou começar direto com um ditado que eu escutei em nome do Rebbe anterior de Lubavitch. E é um ditado que me marcou muito e que foi difícil de eu entender. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Disse o Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson: quão lindo é o mundo para aqueles que não acreditam nele. Quão triste é o mundo para aqueles que nele botam a sua fé. Vou falar mais uma vez. Quão lindo é o mundo para aqueles que não acreditam nele. Quão triste é o mundo para os que nele botam a sua fé. Pessoal, Hashem criou um mundo maravilhoso. O nosso mundo é um mundo de muitos prazeres, é um mundo de muita diversidade, mas também é um mundo de muito sofrimento. É um mundo de muitas adversidades, é um mundo de dificuldades. Não tem a mínima dúvida que a vida deve ser vivida com muita intensidade, não tem dúvida, com muito prazer, cada detalhe da vida. Porém, quando você acredita demais no nosso mundo, disse o Rebbe anterior, quando você idolatra os detalhes e as coisas do nosso mundo, infelizmente, a vida, ela fica um pouco triste. Então, o mundo ele é mais feliz para aqueles que não acreditam nele. Para poder entender esse ditado do Rebbe anterior, que não significa você não ter esperanças no mundo, não significa você não acreditar na finalidade do mundo, mas significa você não idolatrar os prazeres e os detalhes desse mundo. Isso me lembra uma frase do nosso Rebbe, do Rebbe de Lubavitch, que foi o 7º Rebbe da dinastia Chabad Lubavitch, que o Rebbe falava isso em Yiddish, e essa foi toda a filosofia, pessoal, da vida do Rebbe. Be within, stay above. Esteja por dentro, permaneça acima. Esteja por dentro de todos os detalhes da tua vida. Queira saber como o business funciona, como a biologia funciona, como a ciência funciona, como os relacionamentos funcionam. Porém, stay above. Fica um palmo acima da terra. Tenta não se prender nas coisas. Tenta não se fixar nas coisas. Porque quando as coisas viram obsessões, elas param de ser um prazer, elas param de ser vivida. Então é uma pequena vírgula, um pequeno detalhe que ele pode mudar toda essa relação. Para entender bem esse conceito, eu gostaria de contar uma pequena história para vocês, é uma história engraçada ou trágica para alguns. Uma vez tinha um homem muito rico e bateram na porta dele um pobre, uma pessoa que estava sem o que comer há 3 dias. E ele fala: o senhor poderia me ajudar? Me dar um pouco de comida? Me dar um pouco de dinheiro para eu comprar comida? O homem rico falou: deixa eu ver o que eu tenho aqui em casa. Em vez de ele ir na geladeira e pegar um salmão defumado e pegar um sushi trufado, ele foi no lixo e ele pegou um pedaço de peixe velho, lá na Rússia se chamava herring, herring é o arenque em português, e ele deu um pedaço de peixe velho que estava no lixo, que sobrou, para aquele homem mais necessitado. O homem não comia 3 dias e 3 noites, falou: vou comer isso. Estava magro, estava necessitado, ele comeu aquele pedaço de arenque. 5 minutos depois, batem na porta daquele homem rico e falam para ele: aquele senhor pobre que acabou de sair da sua casa, infelizmente ele passou mal na rua, parece que ele comeu uma coisa meio
estragada e ele está no hospital. Então a gente queria te avisar. Ixi, ele chega para a esposa dele e fala: minha querida esposa, hoje eu não posso jantar em casa. Eu tenho uma mitzvah, eu tenho uma boa ação muito importante para fazer. Eu preciso visitar aquele nosso visitante, aquele pobre que veio na nossa casa. É uma mitzvah muito importante fazer bikur cholim, visitar os doentes. Eu preciso ir no hospital. Tá bom, ele foi no hospital. Dia seguinte, batem na porta dele. Meu querido amigo, a gente tem uma má notícia. Aquele pobre que saiu da sua casa e estava no hospital, infelizmente ele passou muito mal à noite e ele faleceu. Ele faleceu, parece que ele comeu uma coisa intoxicada. Ele faleceu. Vai ter o enterro dele hoje às 11 horas da manhã. Ele chega: querida esposa, hoje eu não vou poder tomar café da manhã em casa. Eu tenho uma mitzvah muito importante para fazer, que é a mitzvah de enterrar um morto. Tem que enterrar, ele não tem família, ele não tem pessoas, eu vou ajudar a enterrar ele. Tá bom? Fez a mitzvah, fez a boa ação. De tarde vem avisar: senhor, temos um aviso, a reza do enlutado. A gente sabe que no judaísmo tem um costume de 7 dias a gente faz a reza dos enlutados. A reza do enlutado vai acontecer às 5:30 da tarde na pequena casa da família dele. Então ele fala: minha querida esposa, hoje eu não vou jantar de novo, porque eu tenho que fazer uma mitzvah muito importante, que é visitar os enlutados. E ele foi. À noite ele volta para casa, ele pega o uísque dele, ele senta no sofá, e ele está lá, todo feliz, sentado no sofá, e a esposa dele fala: meu querido marido, por que você está sorrindo tanto? E ele respondeu: sabe por que eu estou feliz? Eu estou pensando quantas mitzvot, quantas boas ações eu consegui lucrar com um pedaço de peixe podre. Um pedaço de peixe podre, eu consegui ajudar um pobre, eu consegui visitar um doente, eu consegui enterrar um morto, eu consegui visitar a família dele. Espero que essa história não tenha acontecido de verdade, mas os Hassidim contavam essa história para falar o seguinte: às vezes a gente acha que está fazendo uma grande mitzvah e na verdade a gente está atrapalhando a vida de alguém. Claro que o judaísmo é importante em todos os seus detalhes. Claro que todas as mitzvot, elas são muito importantes, mas qual é a tua preocupação? A tua preocupação é ganhar pontinhos com Deus? Ou a tua preocupação é fazer a tua missão na terra? Qual é a tua preocupação? Olhar para o próximo como uma pessoa ou usar o outro para você ganhar pontinhos com Deus? É muito diferente. Muita gente, e agora eu vou falar uma coisa do coração, Lechaim. Claro que nós acreditamos no judaísmo sem limite, sem restrições, cada detalhe do judaísmo. Mas as pessoas precisam se cuidar muito com qual intuito eles começam a cumprir os mandamentos judaicos. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que ele está de mal com a vida. Ele está de mal com a vida. Então ele gosta de ser cri-cri, ele gosta de brigar com todo mundo, ele gosta de ser antissocial. De repente ele descobriu uma coisa incrível: religião. Religião é um lugar que eu posso ser cri-cri o dia inteiro, que eu posso reclamar que as pessoas não estão sendo éticas e morais, eu posso ficar julgando todo mundo. Perfeito! Encontrei um lugar para mim. Ou seja, muitas vezes a religião ela é confundida como um espaço para a pessoa poder manter todos os problemas sociais e emocionais dele. Tem que tomar muito cuidado. O judaísmo é o contrário disso. O judaísmo não é pesado, o judaísmo é leve. O judaísmo não é mal-estar, o judaísmo é bem-estar. Mas para isso a gente precisa abrir os olhos e perceber como, na verdade, cada mitzvah, cada mandamento divino não veio fazer a vida ficar mais pesada, não veio tornar o ser humano mais crítico, e justo pelo contrário, ele veio nos tornar mais leve. Mas para a gente poder entender como isso funciona, eu gostaria de fazer um lechaim. Daiane, seja bem-vinda. Lechaim. É o seguinte, presta bem atenção, aqui vem um grande segredo. Todas as festas judaicas e todos os momentos muito importantes da vida da pessoa, a gente tem uma brachá, que eu acho que é uma das bênçãos mais bonitas do judaísmo,
que ela se chama Shehecheyanu. Todo mundo aqui já deve... Tem muitas músicas com essa música. Shehecheyanu vekimanu vegianu. Que alguém quer cantar? Lasmanaze. Qual a tradução? A gente acredita... Quer cantar? A gente canta o seguinte, pessoal. Baruch atah Hashem. Bendito seja você, Hashem, Deus. Elokeinu melech haolam. Nosso Senhor, Deus, Rei do Universo. Shehecheyanu, que nos deu vida, Vekiemanu, e nos deu existência, Vehigianu Lasmanazé, e chegamos até o dia de hoje. Sempre que tem uma comemoração muito bonita no judaísmo, a gente faz essa bênção. Prestam bem atenção nas palavras. Qual que é a diferença de Shehecheyanu e Vekiemanu? Nos deu vida e nos deu existência. Parece a mesma coisa. Qual é a diferença? Vida e existência. É aqui que eu quero entrar na essência da aula de hoje. Prestem bem atenção. Tem duas formas da gente viver nossa vida. Lechaim, vamos ao Lechaim primeiro. Tem duas formas de você definir. Fala, quer fazer uma pergunta? Não. Fala. Pode falar. O Azé, que é mesmo? Azé quer dizer esse. Tem duas formas da gente viver a nossa vida. Por exemplo, como eu posso definir as coisas? Eu posso definir as coisas pelo espaço que elas ocupam, ou eu posso definir as coisas pela função que elas exercem. Tudo na vida tem um corpo e uma alma. O corpo é o espaço que você ocupa. A alma é a função que você exerce. Sabe qual é a diferença entre material e espiritual? Material é quanto espaço você ocupa. Não é só espaço físico, é espaço psicológico, é espaço emocional, é espaço existencial. Quanto espaço, quanta atenção, quanta carência você exige dos outros. Isso é aquilo que você tem para receber. Sabe o que é espiritual? Espiritual é o contrário. Espiritual é quanto você dá, quanto você fornece, quanto você ilumina, quanto você transmite para as pessoas que estão na tua volta. Essa é a diferença entre vida e existência. Viver não é existir. Existir quer dizer eu ocupo espaço. Viver quer dizer o que eu faço com esse espaço. Vamos dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para você. Pega essa cadeira. Estão vendo aqui? Ó? Uma cadeira. O que é uma cadeira? Uma pessoa pode falar... Uma cadeira é um pedaço de ferro com um pedaço de pano e a gente faz uma cadeira de 30 centímetros por 1,5 metro. Very good. Isso é uma visão de uma pessoa muito técnica. Outro vai falar, não, uma cadeira é um lugar que as pessoas podem sentar. Vocês estão entendendo? Um fala que uma cadeira é um pedaço de metal, é um pedaço de madeira. O outro fala, não, uma cadeira é um lugar onde as pessoas sentam. Qual que tem razão? Os dois. Um falou a existência da cadeira. O outro falou a vida da cadeira. A existência da cadeira é o espaço que ela ocupa. A vida da cadeira é o que ela serve. É a função dela. Hoje, infelizmente, muitas pessoas a gente sabe que sofrem de depressão por vários motivos. E depressão, em muitos casos, é uma doença que precisa ser tratada com terapia, com questões também, às vezes, de psiquiatria. Isso não tem a mínima dúvida. Porém, existe algo que o judaísmo pode ajudar. O judaísmo tem uma grande questão em todas as idades da pessoa, que é o seguinte: se você começa a se sentir inútil, se você começa a se sentir sem função, se você começa a achar que você existe, mas você não vive, isso é a maior depressão. O que eu estou fazendo aqui? Como eu tenho o direito de ocupar esse espaço se eu não estou vivendo nesse espaço? Vamos trazer alguns exemplos da nossa vida. Vamos trazer alguns exemplos. Lechaim. Sejam bem-vindos todos que chegaram agora. Uma pessoa está numa empresa. Ela está ocupando um cargo muito importante. Ela virou a gerente. Ela virou a diretora da empresa. Muito bom. Sabe qual que é a pergunta que ela tem que se fazer? Até que ponto esse cargo novo que ela recebeu, ela está usando como status, como controlar as outras pessoas,
Eu sou o gerente, eu sou o diretor, eu sou o presidente. Quanto espaço você usa com esse título que você ganhou? E quanta ajuda você dá para os outros com esse título que você ganhou? Os verdadeiros líderes do judaísmo, a gente sabe que eles eram pessoas que não ocupavam espaço. Eles eram pessoas, uma vez o Rebbe falou, não importa a cadeira, importa quem está sentado nela. Não importa o cargo que você recebeu, o que você está fazendo com ele. No judaísmo, os líderes, o rei Davi, por exemplo, ele falou certa vez, eu sou um escravo desse povo, eu sou um servo desse povo. Quanto mais alto o seu cargo na sociedade, mais humildade, mais simplicidade, menos espaço você pode ocupar. É um trabalho interior. O rei Davi falou, você acha que eu sou o rei? Eu sou o servo do povo. O que é um rei? Hoje a gente sabe, é muito mais difícil escutar do que falar. Falar é fácil. Muito palestrante sabe falar, até o Rabino Dudu sabe falar. Isso é fácil, falar é fácil, o difícil é ouvir. Quanto ouvido você tem para escutar as outras pessoas? Então, o verdadeiro líder, que no judaísmo é a Sefirah, é o atributo de Malchut, a gente sabe que pela Kabbalah, o Malchut, ele é o vazio, ele é o espaço vazio que a pessoa abre nele e fala, eu estou disposto a escutar, eu estou disposto a ouvir o teu problema, eu estou disposto a organizar a casa. O líder é um organizador, ele fala, eu estou vendo que você é bom nisso. E por isso muita gente fala, por exemplo, sobre o Rebbe de Lubavitch, que ele não tinha seguidores. Hoje está na moda ter seguidores no Instagram, no YouTube. O Rebbe não tinha seguidores. O Rebbe, sabe o que ele tinha? Outros líderes. Um verdadeiro líder faz outros líderes. Um verdadeiro líder não tem medo de concorrência, não tem medo de competição. Ele faz outros líderes. Mas para isso tem que saber que quanto mais vida, menos existência. Quanto mais existência, menos vida. Essa é a diferença, pessoal, entre ser e estar. Cada um tem que fazer essa pergunta. Verb to be, em inglês. Você é ou você está? Trazendo um pouco isso para o mundo da ciência, é muito interessante que com as novas descobertas científicas, cada vez mais fica claro a dupla realidade na qual nós vivemos. Eu não vou entrar em todos os detalhes para não confundir muito a cabeça de todo mundo, mas nós sabemos que de acordo com a física convencional, toda a energia que existe no universo, elas são partículas. De acordo com a física quântica, foi observado que as coisas, elas são ondas e não partículas. Então tem toda uma discussão se a luz, ela é partícula ou ela é onda. E a conclusão é os dois. Depende do observador. Presta atenção. É só para trazer para a nossa vida, não precisa entender todo o conceito científico. Mas é o seguinte. Existem duas formas da gente encarar a vida. Vou dar um exemplo aqui, sem querer incentivar a bebida alcoólica, mas vou dar um exemplo. Se eu pegar um sofá que cabe 4 pessoas, certo? E eu vou perguntar para a Luísa, quantas pessoas cabem nesse sofá? Muito bom. Acertou, 4 pessoas. Depois de todo mundo fazer um lechaim, quanta gente cabe nesse sofá? Talvez 12 pessoas, certo? Então cabe 4 ou cabe 12? Depende da perspectiva, certo? Depende do observador. Muitas coisas do mundo, está escrito que no templo sagrado, no Beit HaMikdash, entrava muito mais gente do que cabia. Porque na hora que as pessoas estão humildes, na hora que as pessoas estão com uma certa anulação perante o infinito, cabe muito mais do que cabia lá. E esse é o grande segredo judaico da música, das danças, da alegria. Quando você está alegre, cabe muito mais gente do que quando você está triste. E essa que é a diferença entre o ser e o estar. Se toda hora a pessoa ficar perguntando o status dele, tem até no Facebook, né? Qual é o teu status? Status é uma palavra não muito racídica, não muito cabalística. Status quer dizer a pessoa ficar se perguntando o dia inteiro, quem sou eu? Será que eu já sou um justo entre as nações? Será que eu sou um líder espiritual? Será que eu sou um homem ultra-ortodoxo? Será que eu sou uma pessoa muito boa? Hoje em dia está todo mundo preocupado de ser do bem. Eu quero ser do bem. O judaísmo fala, relaxa. Ninguém mandou você ser bom. Ninguém mandou você ser do bem. Ninguém mandou você ser o líder da geração. A pergunta é, como você está? Esquece um pouco
quem você é e comece a perguntar como você está. Deixa eu trazer um pouco essa questão para o lado um pouco da filosofia. Você sabe que tem muitos filósofos no começo do século passado que fizeram uma análise que toda a transformação que o capitalismo trouxe para o mundo foi o bem-estar, fisicamente falando. Quer dizer, as pessoas começaram a enxergar a felicidade como bem-estar. Se eu estou bem comigo mesmo, se eu estou confortável, se eu estou tranquilo, eu estou feliz. É uma visão muito materialista, mas ela é uma visão também muito, digamos assim, realista. Trazendo isso um pouco para o mundo espiritual, eu diria que o Hassidismo e a Kabbalah, eles trouxeram para o judaísmo uma questão de bem-estar espiritual. Sabe o que quer dizer bem-estar espiritual? A pergunta não é quem você é, a pergunta é quem você está. É impossível uma pessoa se garantir para o resto da vida. É impossível uma pessoa falar, não, eu sou incorruptível. Eu sou uma pessoa que até o resto da minha vida nunca falarei uma mentira. Não acredita nessa pessoa. Aquela pessoa que fala, eu não caio de jeito nenhum. Não acredita nessa pessoa. Por quê? Como ele se garante? Ele não tem lado bom e lado mal? Ele não tem tentações? Ele não tem desvios? Ele não tem vontades? Quem é uma pessoa que pode... Eu me garanto. Se você se garante, você é muito perigoso. Você... é quase um psicopata, você se garante. Ninguém se garante nada. A única coisa que você pode garantir é aqui e agora. É o momento de agora. E com isso eu queria finalizar um pouco essa ideia. Vou fazer mais um Lechaim a todos. Com o seguinte conceito. Uma das ideias do Hassidismo mais importantes é a ideia do Benoni. A gente sabe que tem um livro base do Hassidismo Chabad, que ele se chama o livro do Tânia, que ele explica que o objetivo da pessoa não é ser perfeito, não é ser um tzadik. Um tzadik é uma pessoa iluminada, são pouquíssimos na geração que Deus coloca, pessoas completamente humildes, completamente transparentes, que não têm o lado negativo. É praticamente um milagre aqui na Terra, são poucos. O outro lado são pessoas que infelizmente estão muito perdidas, elas não sabem se controlar nunca, elas não sabem que elas têm o poder do autocontrole, mas esse também não é o objetivo. O objetivo é a pessoa ser um Benoni. Benoni, a tradução literal é intermediário. Quem é um intermediário? É uma pessoa que está na luta, é uma pessoa que tem bem e mal, é uma pessoa que constantemente ela consegue perceber quão mexigna ela é, quão maluca ela é. Por que ela é maluca? Porque por um lado ela quer fazer o bem, por outro lado ela quer fazer o mal. Por um lado ela é altruísta, por outro lado ela é egoísta. Por um lado ela quer ajudar o próximo, por outro lado ela só pensa nela mesma. Se você é um desses que eu falei agora, agradeça a Deus que você está muito saudável. Você é uma pessoa muito saudável, porque você é bipolar como todos nós, certo? Você tem os dois lados muito ativos e é assim que o ser humano funciona. Então um dia você acorda com a perna direita, outro dia você acorda com a perna esquerda. Vem o Alter Rebbe no Tânia, o primeiro Rebbe de Chabad, ele fala uma coisa incrível. Sabe quem é o Benoni? Felipe, ouve isso. É o cara, diz o Alter Rebbe, que naquele momento que ele se encontra, ele nunca pecou e nunca pecará. Ele nunca fez nada de errado e nunca fará nada de errado. Perguntam os comentaristas do Tânia, mas como assim? Então ele está se garantindo, ele fala que ele nunca vai pecar? Como ele pode ter certeza? Então eu falo, não. Naquele momento na qual ele se encontra, ele nunca pecou e ele nunca pecará. Ninguém sabe o que aconteceu no passado. O passado já foi. Às vezes a gente tem que aprender lições com o nosso passado. Ninguém consegue garantir o futuro. Mas uma coisa a gente pode garantir. O ser, a gente não sabe o que vai ser. A gente pode garantir o estar. O estar é a situação na qual você se encontra. O estar é aquilo que está passando agora, que se você deixar passar, ele vai embora. O Benoni, pessoal, na minha opinião, ele está mais elevado que o Tzadik em alguns aspectos. Ele é melhor do que o homem iluminado. Sabe por quê? O Benoni é aquela pessoa que conseguiu encontrar Deus acima do bem e do mal. Muita gente acha que Deus é do bem. Aí eu pergunto para vocês, e o mal? O mal não foi criado por Deus? O lado negativo foi criado por Deus, assim como o lado positivo? Tudo foi criado por Deus. O Benoni é aquela pessoa que diz, eu aceito Deus. O bem que você colocou em mim e o mal que você colocou em mim. Então eu não quero ser uma pessoa do bem, porque eu não sou o dono do bem. Ao contrário, eu preciso muita humildade para conseguir fazer o bem.
Mas se a pessoa ela se acha do bem, ela pode ser muito perigosa, porque aí ela vai começar a justificar os atos maus que ela faz como do bem, porque afinal eu sou do bem. Então quando eu faço coisa errada também é do bem, certo? Porque afinal eu tenho muitos motivos para fazer isso. O Benoni, ele fala não. Eu sou uma pessoa que não estou muito preocupado com o status espiritual. Eu não estou preocupado agora se eu sou considerado muito religioso na sociedade. Eu não estou preocupado se eu agora ganhei muitos pontinhos com Deus, como na história que eu contei no começo. Ele não está muito preocupado com o point system, com o sistema de pontos. Ele sabe que Deus está muito acima de um sistema de pontos. Ele sabe o seguinte, eu não posso garantir minha vida toda, mas eu sei uma coisa. Agora eu preciso estar bem. Bem-estar espiritual. E para isso a pessoa fala, Shehecheyanu vekiemanu. Deus, obrigado. Primeiro você me deu vida e depois existência. Claro que todos nós queremos um espaço aqui na Terra. Cada um precisa um pouco de orgulho, cada um precisa um pouco de status, cada um precisa de uma posição. Mas isso é o segundo plano. A primeira pergunta é, não qual é o espaço que eu ocupo, mas o que eu estou fornecendo, o que eu estou funcionando, o que eu estou ajudando as pessoas na minha volta. E quando a pessoa ela muda a pergunta e ela começa a fazer Shehecheyanu antes do que Vekiemanu, a vida antes da existência, aí sim ele começa a perceber aquilo que o Rebbe anterior quis dizer. E eu vou repetir essa frase. Quão lindo é o mundo para aqueles que não acreditam nele. Quão triste é o mundo para aqueles que nele botam a sua fé. O mundo é maravilhoso, pessoal. Quando o mundo é maravilhoso? Quando você apenas está nele. Quando você está no mundo, ele é maravilhoso. Quando você começa a acreditar demais nele, quando você começa a idolatrar os prazeres mundanos, quando você começa a ficar obcecado pelos detalhes, infelizmente a gente perde o prazer que existe no nosso mundo. Então que a gente possa aprender de todas essas histórias e de todas essas lições que os nossos Rebes, que os nossos mestres racídicos e da Kabbalah nos ensinaram, para que cada vez mais a gente possa perceber que quanto menos espaço a gente ocupa, mais a gente vive. Como, só para trazer mais um pequeno exemplo, a gente vê isso hoje muito na ciência. O que é um bom celular? O que é um bom chip? Quanto menos espaço, com mais conteúdo, melhor. E cada vez mais o mundo material e a própria ciência está chegando nessa conclusão que quando a gente consegue ocupar menos espaços e viver mais, como se eu não me engano tem uma música do Chico Buarque que fala sobre as pessoas simples que ele via quando ele passava de trem, e ele falava uma pessoa que vivia sem se notar, que a gente possa realmente viver muito sem dar tanta importância para a nossa existência, mais vida, menos existência, mais estar e menos ser. Lechaim, lechaim, uma ótima semana, Shabbat Shalom.